Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 15 de janeiro. Nesse dia, no ano de 1559, a rainha Elizabeth I foi coroada na abadia de Westminster, em Londres. Elizabeth nasceu no dia 7 de setembro de 1533, fruto do casamento do rei Henrique VIII com Ana Bolena. Como nessa época o rei Henrique VIII já tinha anulado o seu primeiro casamento com Catarina de Aragão, a meia-irmã mais velha de Elizabeth, Mary, tinha deixado de ser a herdeira do trono inglês. Por isso, Elizabeth foi criada desde o seu nascimento para exercer a função de rainha após a morte do seu pai. Mas em 1536, quando ela tinha menos de 3 anos, a sua mãe foi decapitada por ordem do seu pai e ela foi declarada ilegítima, perdendo assim o trono inglês. No ano seguinte, em 1537, nasceu o príncipe Edward, fruto do terceiro casamento do seu pai e que se tornou o herdeiro legítimo ao trono. Com a morte do rei Henrique VIII em 1547, o príncipe Edward foi coroado rei, recebendo o título de Eduardo VI, com apenas 9 anos de idade. Nessa época, Elizabeth tinha 14 anos e a sua meia-irmã mais velha, Mary, tinha 31. As duas irmãs foram criadas e educadas em ambientes bem diferentes, com Elizabeth recebendo uma educação protestante e Mary recebendo uma educação católica. Em 1553, o rei Edward VI morreu com apenas 15 anos de idade, com o trono passando para Lady Jane Grey, neta da irmã de Henrique VIII, Mary Tudor, rainha da França. Mas ela não contava com nenhum apoio e o seu reinado durou apenas 9 dias, tendo sido rapidamente substituída no trono por Mary, a primeira filha do rei Henrique VIII, que apesar de ter sido considerada ilegítima pelo seu pai, era claramente a sua filha biológica. Assumiu o trono inglês com o título de Rainha Mary I e apesar de inicialmente manter-se fiel à sua irmã, rapidamente mudou de atitude, mandando prendê-la na Torre de Londres sob a acusação de envolvimento com rebeldes protestantes. É importante lembrar que a rainha Mary I era uma católica fervorosa, tal como a sua mãe, Catarina de Aragão, e Elizabeth tinha sido criada e educada como protestante, seguindo os preceitos do seu pai, o rei Henrique VIII. A rainha Mary I, apesar de ter recebido muitos conselhos orientando-a para executar a sua irmã, resolveu mantê-la viva, transferindo-a para Woodstock, uma pequena cidade ao norte de Londres, onde permaneceu sob apertada vigilância da Guarda Real. Em 1555, 2 anos após ser coroada rainha, Mary I, casada com Filipe de Espanha, teve uma gravidez falsa, ficando depois constatado que ela não poderia ter filhos. Como a rainha não podia ter herdeiros, Elizabeth foi readmitida na corte, assumindo a posição de futura herdeira do trono inglês na eventualidade da sua irmã morrer. Essa situação enfureceu Filipe de Espanha, que no ano seguinte subiu ao trono espanhol como rei Felipe II. Felipe II sonhava em ter um herdeiro com a rainha Mary I, para assim unificar o reino espanhol com o reino inglês. Mas como a rainha não podia ter filhos, o rei espanhol voltou-se para sua cunhada, Elizabeth. Em 1558, a rainha Mary I ficou gravemente enferma e o rei Felipe II reforçou a sua tentativa de aproximação com a jovem Elizabeth, mas foi educadamente afastado. Em novembro desse ano, a rainha Mary I reconheceu Elizabeth como a sua legítima herdeira, vindo a falecer nesse mesmo mês, com 42 anos. Como resultado da sua morte, Elizabeth subiu ao trono inglês no dia 17 de novembro de 1558, com 25 anos, com o título de Elizabeth I, com a coroação decorrendo neste dia, 15 de janeiro de 1559, na abadia de Westminster, em Londres. Um dos seus primeiros atos como rainha foi a criação da Igreja Protestante Inglesa, em concordância com a educação que recebeu, mas continuou mantendo e usando símbolos católicos como crucifixos.
cercou-se imediatamente de conselheiros de confiança e iniciou um governo bastante moderado, muito mais moderado do que os governos do seu pai e da sua irmã. Apesar de protestante e de enfrentar uma forte oposição interna de católicos, tentou manter-se tolerante e pragmática e evitou grandes perseguições. Mas em 1570, o Papa declarou-a ilegítima e ordenou que os ingleses católicos não a considerassem como rainha, apoiando Mary Stuart, da Escócia, a sua prima católica, como legítima herdeira do trono inglês. Isso levou a muitas tentativas de assassinato, com Mary Stuart sendo mesmo acusada de envolvimento nos complôs, o que resultaria na sua execução em 1586, por ordem expressa da Rainha Elizabeth. A execução da católica Mary Stuart gerou uma onda de indignação que se alastrou por toda a Europa predominantemente católica, fazendo nascer um espírito de quase Guerra Santa. No ano seguinte, em 1587, os piratas ingleses pilhavam com frequência os navios espanhóis no Atlântico, e muitos desses piratas, como Sir Francis Drake, eram diretamente financiados pela coroa inglesa, e isso irritava profundamente o rei Felipe II, que, como se lembram, foi cunhado da rainha Elizabeth I e tentou se casar com ela quando a rainha Mary I adoeceu. Além dos ataques de piratas, a coroa inglesa apoiava e financiava a guerra na Flandres, onde as forças espanholas de Filipe II estavam sofrendo pesadas baixas, resultando em elevadíssimos custos para a Espanha. Para Filipe II, a Inglaterra precisava ser destruída e, com esse objetivo em mente, construiu em Lisboa uma gigantesca frota naval. A frota foi construída em Lisboa, pois naquela época os reinos de Espanha e Portugal estavam unidos. Além da questão política e militar, é preciso lembrar que a questão religiosa também pesou muito na decisão espanhola de invadir a Inglaterra, com o reino da Espanha recebendo as bênçãos do Papa para essa empreitada. A Armada Espanhola zarpou no dia 12 de julho de 1588, composta por 130 navios, dos quais 22 grandes galeões de guerra e 108 grandes e pesados navios de transporte, com quase 30.000 soldados, cuja missão era desembarcar na Inglaterra e destruir o exército inglês, tirando a rainha Elizabeth I do trono. Graças a uma combinação de fatores, como atrasos e má coordenação entre os espanhóis e os seus aliados, bem como uma forte tempestade que se abateu sobre o Canal da Mancha no preciso momento em que a armada se preparava para desembarcar, a invasão de Felipe II não se realizou, resultando em pesadíssimas baixas para os espanhóis e numa vitória inglesa que aumentaria muito o prestígio da rainha Elizabeth I, enfraquecendo bastante os seus opositores internos. Nessa época, a rainha Elizabeth, com 55 anos, já era famosa pela sua suposta virgindade e por ter, ao longo de décadas, recusado se casar com incontáveis pretendentes. Quando era confrontada com a situação, costumava dizer: "Para que preciso de um marido quando já estou casada com a Inglaterra?" Os últimos 15 anos do seu reinado foram marcados por uma forte crise econômica devido justamente à guerra com a Espanha, o que obrigou a um considerável aumento dos impostos, fazendo diminuir a sua popularidade, tanto entre os plebeus como entre os nobres. A sua saúde começou a se deteriorar rapidamente a partir de 1602, devido à morte de amigos e parentes, o que a fez mergulhar numa profunda e doentia depressão. Morreu no dia 24 de março de 1603, com 69 anos, com a coroa passando para o rei escocês James VI, que assumiu o trono inglês como James I. Foi enterrada em Westminster, na mesma tumba que a sua irmã, a rainha Mary I, onde se pode ler: "Consortes no trono e na tumba, aqui nós dormimos, Elizabeth e Mary, irmãs, na esperança da ressurreição." Apesar do seu reinado atribulado, Elizabeth I conseguiu estabelecer a Inglaterra como uma grande potência, numa época em que a Espanha era o maior império do planeta, criando as fundações para a ascensão da Inglaterra como a principal potência mundial nas décadas e séculos seguintes. Nas palavras do Papa Sixtus V, o seu arqui-inimigo, "Ela é apenas uma mulher,
a rainha de metade de uma ilha, mas mesmo assim ela é temida pela Espanha, pela França e por toda a Europa. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!